Olá, meus queridos paroquianos virtuais, sejam muito bem-vindos. Você conhece as 5 qualidades de uma boa confissão? Eu falo muito aqui no meu canal sobre confissão, inclusive se você chegou aqui agora, se inscreva no nosso canal, vejam os muitos vídeos que eu tenho sobre formação católica, uma catequese simples para você. E hoje eu queria comentar sobre essas 5 qualidades da confissão. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, mas eu peço que me acompanhe até o fim porque você vai gostar. Segundo o Catecismo de São Pio X, as 5 qualidades da boa confissão são humilde, íntegra, sincera, prudente e breve. O que é que significam estas 5 qualidades? Bom, a primeira delas é bem fácil a gente entender, né? Humilde significa que eu vou para o padre, né? Eu vou confessar ao sacerdote com o coração quebrantado, com o coração humilde. Às vezes a gente percebe pessoas que vêm confessar, parece que estão irritadas, né? Contam os pecados como se fossem quase contando uma vantagem, quase que brincando. Gente, tomem cuidado com a maneira como você vai confessar. O seu coração deve estar quebrantado, você deve estar humilde, né? Sinceramente, no seu modo de falar, no seu modo de contar os pecados. Você não está contando uma história engraçada, você não está se divertindo, né? Você não está fazendo uma coisa pro forma, né? Apenas como um costume para poder comungar. Não é isso. Você pecou, você ofendeu a Deus, você deve considerar isso e ter esse coração humilde diante do sacerdote. Eu sinceramente pequei, né? Eu sinceramente ofendi a Deus e estou sinceramente arrependido dos meus pecados. A boa confissão, ela deve ser também íntegra. O que é que significa íntegra? Essa palavra é muito importante. Significa que você deve dizer ao sacerdote todos os pecados mortais que você cometeu desde a última confissão bem feita. Se a sua última confissão não foi bem feita, você omitiu pecados, você esqueceu pecados, então você vai ter que retroagir mais um pouquinho, tá? Por exemplo, a última confissão pode ter sido inválida, então você vai ter que retroagir mais. Então, todos os pecados mortais, desde a sua última confissão bem feita, tendo feito um exame de consciência, não é chegar de supetão, padre, me confesse, né? Padre, me confessa. A palavra está até errada, né? Porque o padre não vai te confessar nada, é você que vai confessar para ele, né? Padre, ouça a minha confissão, o senhor pode ouvir a minha confissão, sua bênção porque eu pequei, né? Que é a frase que você diz quando chega aos pés do sacerdote. Mas vamos lá. Íntegra todos os pecados mortais que você lembra de ter cometido e nunca ter confessado. Dizendo os números, quantas vezes você pecou. Ah, caí na masturbação. Quantas vezes? Você vai dizer, da última confissão bem feita até agora foram 5 vezes, 3 vezes. Ah, eu não lembro. Muitas vezes, poucas vezes. Tem um vídeo aqui no meu canal explicando como eu devo dizer a quantidade dos pecados, tá bom? Depois você dá uma olhadinha nesse vídeo, eu vou deixar o card aqui para você depois. Além da quantidade, você deve dizer as circunstâncias agravantes, né? Quais são as circunstâncias que agravaram aquele pecado? Segundo a sua consciência. Padre, o que são as circunstâncias agravantes? O que são os agravantes? Eu já também falei sobre isso aqui, mas eu vou repetir brevemente. São aquelas circunstâncias que mudam a qualidade do seu pecado, que tornam um pecado de venial a mortal, ou que tornam um pecado um duplo pecado, né? Padre, por exemplo, qual seria um pecado que, dependendo das circunstâncias, se tornaria um pecado de venial a mortal? Eu gosto muito de usar o exemplo da latinha de doce vazia, né? O que equivale a uma latinha de doce vazia? Não vale nada, né? Então, se você roubar uma latinha de doce vazia da minha casa, é um favor que você me faz, leva o lixo para fora, né? Mas, se você roubar a latinha de doce do mendigo cego que está na esquina, onde ele recebe as moedinhas que as pessoas colocam, é um pecado mortal. Porque a circunstância mudou o pecado de venial e tornou mortal. Entendeu? A circunstância que muda o pecado. Um outro exemplo é quando duplica, né?
Então, se você roubou, eu gosto muito de usar esse exemplo também, né? Você roubou um cálice, você cometeu 2 pecados. Você cometeu o pecado do roubo, você cometeu o pecado do sacrilégio. Então, dependendo de com quem você cometeu o pecado, se você diz um palavrão no futebol, foi pecado, mas não é um pecado mortal. Agora, se você diz um palavrão com a sua mãe, você merece apanhar, né? E é claro que é um pecado grave, porque é uma grave falta de respeito, né? Você xingou a sua mãe, você xingou o seu pai, né? Você xingou, sei lá, o Papa, o padre, né? São as autoridades constituídas por Deus. Então é grave, ok? Então, a integridade da confissão, todos os pecados mortais, que você lembra de tê-los cometido, de ter cometido e não tê-los confessado, e com os números, quantas vezes você cometeu aquele pecado e as circunstâncias agravantes, como eu acabei de explicar. Uma outra qualidade da boa confissão é ela ser sincera. A sinceridade consiste em você dizer os pecados como eles são. Então, sem fingir, sem dissimular, sem dar a voltinha, padre, eu fiz isso. Diga o que você fez, sem contar histórias, né? Diga o que você fez. Não tente desculpar. Não, mas é porque... Aí você começa a dizer várias circunstâncias para poder lhe desculpar. Não diga, tá bom? Padre, eu fiz isso, isso e isso. Estou sinceramente arrependido. Nós, padres, somos acostumados a ouvir pecados. Nós não vamos nos escandalizar. Nós também somos pecadores. Nós também pecamos, né? Eu sei que é difícil, mas vejam, se isso ajuda você... Hoje, né, quando eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 18 anos de padre. Daqui a alguns meses eu vou fazer 19 anos de padre. Imagina o que eu já não ouvi na confissão. Você acha que eu vou me escandalizar com o seu pecado? Não, né? Então, diga os pecados como eles são, sem contar histórias, sem dissimular, sem tentar botar panos quentes, né? Seja sincero na sua acusação. Uma outra coisa importante é a prudência. O que é a prudência? Veja bem qual é o linguajar que você fala. Por exemplo, você não vai dizer na confissão, padre, eu disse tal palavrão, aí você repete o palavrão. Eu mandei minha mãe para aquele lugar, aí você diz o palavrão que você disse com a sua mãe, com o seu pai. Né? Não, você vai usar uma linguagem modesta na confissão, né? Pura, uma linguagem casta, uma linguagem prudente. Tá bom? Então, veja bem, claro que Deus conhece os seus pecados, mas o sacerdote não precisa conhecer certos detalhes, tá bom? Especialmente com relação ao 6º mandamento, você vai dizer o nome dos pecados, vai dizer as circunstâncias do pecado, mas você não vai descer em detalhes inconvenientes, né? A forma como você realizou tal e tal pecado é um detalhe inconveniente e desnecessário. Vou dar um exemplo aqui para não ficar muita dúvida, e se você tiver dúvida, coloque aqui nos comentários, tá bom? Então, por exemplo, você caiu no pecado da impureza com uma outra pessoa. Então você vai chegar para o padre e dizer, padre, eu pequei contra a castidade com uma outra pessoa. Qual seria o agravante desses pecados? Né? Você vai dizer, uma outra pessoa do mesmo sexo, uma outra pessoa menor de idade, isso são agravantes. Pronto. Então você não vai dizer mais do que isso, ok? Então, eu cometi um pecado, tive uma relação sexual, ou tive atos libidinosos com uma outra pessoa, tá? Você vai dizer se é seu namorado, sua namorada, você vai dizer apenas o agravante. Né? Se for um adultério, você vai dizer, essa outra pessoa era casada, ou eu sou casado, ou eu tenho um compromisso, né? Então, se for um adultério, você vai falar. Lembra aquela história lá dos agravantes, né? Então, aquele pecado que muda a natureza, mas não descer em detalhes. Outra coisa muito importante na confissão, não acuse o pecado dos outros. Não acuse o pecado dos outros. A não ser que seja assim, totalmente impossível não acusar, mas evite citar nomes. Então, não acuse o pecado dos outros. Porque fulano fez isso, aquilo outro, eu estava com ele na rodinha e acabei pecando também. Cuidado, né? Então chega a mulher e começa a dizer os pecados do marido tudinho, né? E o padre conhece o marido da mulher. Aí a mulher começa a dizer, porque o marido fez isso, meu marido fez aquilo, meu marido fez aquilo outro. Você não... Seja prudente, né? A não ser que faça parte do contexto, né? Então, enfim,
prudência. A prudência é uma virtude, né? Então seja prudente. Eu não estou proibindo você de falar coisas que são importantes, né? Se realmente é importante, se você deve falar, fale, tá? Então, se você deve falar, padre, eu pequei, eu cometi tal pecado, né? Por causa disso, aquilo, outro, mas seja casto nas palavras, né? Não diga palavras impróprias na confissão e seja discreto, o mais discreto possível. Por fim, a confissão deve ser breve, né? Eu já falei muito sobre isso, eu vou deixar aqui uma sugestão de vídeo para você, onde eu falo sobre o modo correto de confessar, então eu explico bem direitinho, peço que você depois assista esse vídeo que eu vou colocar aqui, tá bom? Mas, só resumidamente, a confissão deve ser objetiva, deve ser de marcar, né? A prova subjetiva e a prova objetiva, aquela que você só marca. Então você só diz o que fez. Ah, padre, mas eu não tenho que explicar? Não, você não tem que explicar nada. Mas eu não tenho que contar o contexto? Não, você não tem que contar o contexto. Você tem que dizer apenas os agravantes, como eu expliquei aqui no vídeo. Então, objetiva. Padre, eu fiz sua bênção porque eu pequei. Faz tantos dias da minha última confissão. Meus pecados são: fiz isso, tantas vezes fiz isso. Pronto. No final você diz, destes e dos pecados esquecidos, né? Você pode ter esquecido algum pecado no passado, então peço perdão a Deus e a vós, Padre, a penitência e a absolvição. Então esta é a fórmula. Eu posso até deixar aqui na descrição para você quais são as palavras mais corretas que você deve dizer quando chega para confessar e ao terminar a confissão, tá bom? Então vou deixar aqui na descrição do vídeo quais são as palavras que você deve dizer, ok? Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, dá teu gostei aí, ajuda muito o nosso canal, compartilha para que a nossa paróquia virtual possa crescer, para que o nosso canal possa ter mais membros, né? A gente possa crescer ainda mais, tá bom? Então faça esse apostolado da divulgação dos nossos vídeos. Então Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.